Fala, turma, beleza? Vamos continuar então com o nosso curso de matemática aqui na nossa frente A. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações e funções. Tudo bem? Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o produto cartesiano. O que é um produto cartesiano? Ele tem a seguinte cara: A x b. Então, ele vai ter essa cara aí, AXB, tá? Isso daqui a gente chama de pares ordenados. Pares ordenados. Então, o que isso significa? Vocês aprenderam conjunto nas últimas aulas, certo? Esse Azão maiúsculo significa um conjunto. Esse Bzão maiúsculo significa outro conjunto. Eu vou pegar os termos desses conjuntos, né? E de acordo com uma relação, eu vou fazer uma relação e eu vou juntar eles. Como assim, Johnny? Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o conjunto A seja composto pelos números 1 e 2. E você bem lembra, o 1 pertence a A e o 2 pertence a A. E o B seja composto pelo conjunto 1, 2, 3. O 1 pertence a B, o 2 pertence a B, o 3 pertence a B. Para você lembrar, ó, da última aula, A união B é 1, 2 e 3. A intersecção B é 1 e 2. B menos A é 3. Tá lembrando disso? Se não lembra, volta na última aula, vai lá ver. Tudo bem? E aí, a relação é o seguinte. Eu quero saber uma relação com todo mundo. Eu quero que todo mundo se relacione com todo mundo. Então, eu vou fazer uma relação elemento por elemento. E aí, olha o que vai dar. Na hora que eu fizer esse produto cartesiano, a minha relação é o seguinte. Eu estou falando, eu quero que todo mundo se relacione com todo mundo. Então, eu vou fazer um conjunto, e esse conjunto vai ter os seguintes pares ordenados. O 1 pode se relacionar com o 1 do B. 1 do A com 1 do B. É um par ordenado, tá vendo? AB. O 1 do A pode se relacionar com o 2 do B. Tá vendo? Entre parênteses, 1 do A com 2 do B. Próximo. O 1 do A pode se relacionar com 3 do B. Tá vendo? Entre parênteses, 1, 3. Beleza. O 1 não pode se relacionar mais com ninguém, mas o 2 pode. O 2 pode se relacionar com 1, tá vendo entre parênteses? 2 e 1. O 2 pode se relacionar com 2, tá vendo entre parênteses? 2 e 2. E o 2 pode se relacionar com 3. Tá vendo entre parênteses? 2 e 3. Então eu fiz um conjunto de pares ordenados e esses pares estão seguindo a seguinte relação. Eu quero que todos compartilhem com todos. Lembrando que pares são 2, né? Por isso que dentro do parênteses tem 2 numerinhos. Então eu quero que todo mundo se relacione com todo mundo. Então, tá aí os nossos pares ordenados A, B. Tudo bem? Show. E eu posso representar isso de duas formas, basicamente. Eu posso fazer aquela clássica que é assim, ó. Eu faço uma circunferência e coloco lá os números 1 e 2. Lembra do diagrama de Venn? É tipo isso. Fiz um conjunto e coloquei lá dentro os elementos desse conjunto. Vamos chamar esse daí de A. Né? E aí eu faço um outro, que é o B. Já ficou redondinho o que lá, quero que fique redondinho isso também, né? E aqui no B tem 1, 2 e 3. B. E aí que vem o grande pulo. Vamos lá. O 1 se relaciona com 1. Então eu faço uma flechinha. 1 com 1. 1 com 2, faço uma flechinha. 1 com 3, eu faço uma flechinha. O 2, vou mudar de cor senão vai ficar confuso. Ó. O 2 com 1. O 2 com 2. O 2 com 3. Tá vendo? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que num diagrama de flechas. Maravilha? Então, 1 se relaciona com 1, 1 com 2, 1 com 3. O 2 com 1, o 2 com 2 e o 2 com 3. Tudo bem? De boas, né? Então, eu posso representar desse jeito. Eu faço o conjunto e essa flechinha significa a relação, tá? Então, a nossa relação é relacionar todo mundo com todo mundo. Nesse caso, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais específico sobre relação. E a gente pode representar também num diagrama cartesiano. O que é um diagrama cartesiano? É o plano cartesiano que vocês já conhecem aí. Aquele, né, que tem uma abscissa x, uma ordenada y, né? Ele divide em 4
em 4 planos, né? Um plano dividido em 4. E daí a gente pode colocar ele aí. Por exemplo, o x são os elementos de A. E os y são os elementos de B. Então, por exemplo, vamos pôr... a cada 2 tracinhos eu vou colocar 1. Então, 1, 2, 3. É aqui 1, é aqui o 2. Perceba, ó. O par ordenado 1, 1 é esse aqui, ó. 1, 1. Ele liga 1 no x, 1 no y. Tudo bem? O par ordenado 1, 2 é esse daqui, ó. Ele liga o 1 do x e 1 do y. Lembra, o primeiro é o A. O segundo representa o B. O A são os elementos de x, da abscissa. O B são os elementos de y, tá bom? Próximo. 1 e 3. O x é 1, o y é 3. O x é 1, o y é 3. Tudo bem? O 2, 1. O x é o primeiro, é o 2. E o y é 1. Aqui, ó. Temos também o 2, 2. O x é 2, o y é 2. E temos o 2, 3. Aqui, ó. Onde o x é 2 e o y é 3. Ele vai estar aqui. Tudo bem? Ah, Johnny, eu preciso ligar esses pontos? Não, meu querido. Fica calmo. Isso daqui é um gráfico que está mostrando... Não é um gráfico, né? É um diagrama. Ele está mostrando para a gente no plano cartesiano onde estão esses pares ordenados. Não precisa ligar. Não é sempre que está ligando as coisas. Você tem que entender por que está ligando as coisas, tá? Então, no diagrama cartesiano eu vou ter 6 pontinhos, porque eu tenho 6 pares ordenados nesse conjunto, né? Tudo bem? Nesse produto cartesiano. Show de bola. E aí, quando a gente fala de relação, não só existe aquela relação de todo mundo com todo mundo. Por exemplo, a gente pode falar uma relação que é o seguinte. Eu quero a relação x igual a y, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Então, é o A e o B. E no A eu tenho o elemento 1, 2, 3. E no B eu tenho o elemento 2, 4, 8. Tá? Lembrando que o A é um conjunto, o B é um conjunto. Ó, quem está no A é o x. Quem está no B é o y. Eu quero que o x seja igual a y. Então nossas flechinhas, nossa relação tem que funcionar de acordo com isso. O 1 não tem 1 no B, mas o 2 tem. Ó. O 3 também não tem. Então, isso daqui é uma relação, tá? Isso em vermelho é uma relação. É a nossa relação quando o x é igual a y. Tudo bem? Aqui, para você lembrar de conjunto, para a gente não esquecer disso, ó, o x pertence a A e o y pertence a B. Maravilha? Beleza. E aí, chegamos finalmente ao que interessa, que é função. Por quê? Porque função é o que vocês vão aprender aqui até o fim do ano comigo. Então, função é uma coisa muito importante. E o que é uma função? Ela é um tipo de relação específica. Como assim? Vou pôr aqui 3 relações. Então, vou fazer um aqui, ó, tchau, tchau. Um aqui, tchau, tchau. E um aqui, tchau, tchau. Maravilha? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Nessa primeira, nós vamos ter o 1 e o 2, e o 1, 2 e 3. Nessa segunda, nós vamos ter o 1 e o 2, 1, 2 e 3. 3, meu querido. Na terceira, 1, 2. E na 1, 2 e 3. Maravilha. O que tem que acontecer para uma relação ser uma função? Primeiro, todo elemento de A deve participar. Segundo, cada elemento de A só se relaciona com um elemento de B. Por exemplo, vou ligar o 1 com o 1 com 1 e o 2 com 2. Tudo bem? Isso aqui é uma função. Função. Todos os elementos de A participam. Aqui o A. E cada elemento de A só se relaciona com um elemento de B. Ou seja, só sai uma flechinha de A. Se isso acontece, ela é uma função. Maravilha? Perceba agora, se eu tivesse, por exemplo, nosso AB aqui.
tivesse assim, ó. Isso não é uma função. Por quê? Porque tá aqui, ó. Primeira coisa que tem que acontecer. Todo elemento de A deve participar. E nesse caso, o 2 não participa. Então isso aqui não é uma função. Ou isso aqui pode acontecer também, ó. Esse vem pra cá, esse vem pra cá, e esse vem pra cá. Isso também não é uma função. Por quê, Johnny? Porque olha a segunda regra, ó. Cada elemento de A só se relaciona com um de B, ou seja, só pode sair uma flechinha. E aqui está claramente saindo duas flechinhas, então não pode. Então, uma função é nada menos, nada mais que uma relação. Só que é uma relação específica. O que tem que acontecer para uma relação ser uma função? Primeiro, todos os elementos de A devem participar. E segundo, cada elemento de A só se relaciona com um de B. Então só sai uma flechinha. Tá? A gente vai revisitar isso depois. Mas é muito importante a gente ficar prestando atenção nisso. Tudo bem? Maravilha. Vamos falar agora sobre domínio, contradomínio e imagem. Para isso, eu vou fazer aqui dois conjuntões. Maravilha, ainda bem que fez o Ctrl+C, Ctrl+V, olha só. No conjuntão aqui, o que eu vou chamar de A, esse aqui é o B, né? O conjuntão A, eu vou pôr os elementos 1, 2, 3, opa! 3 e 4. E no conjuntão B, eu vou pôr os elementos 1, 2, 3, 4 e o 5. Beleza. E aí eu vou falar para vocês que é o seguinte. A nossa relação vai ser dada por y igual a x. E é isso, Johnny. Significa que o y aqui do B tem que ser igual a x do A. Isso, já vou adiantar para vocês que vai ser uma função. Se é uma função, ao invés de escrever y, a gente vai escrever função de x, f de x igual a x. Isso é a mesma coisa, meu querido. O f de x é o nosso y. Mas, como é uma função, ao invés de chamar de y, a gente chama de f de x, porque estamos afirmando que isso é uma função. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Eu quero que cada y e cada x se relacione com um igual a ele, né, que é o y. Então vamos lá. O 1 vai se relacionar com 1. O 2 com 2. O 3 com 3. E o 4 com 4. O risquinho vermelho é a função. Pensa na função como se fosse uma máquina. Você põe o número dentro dela, e daí na hora que você substitui na função, vai sair um outro número. Né? Na próxima aula a gente vai falar sobre função de primeiro grau. Vocês vão perceber melhor isso, tá? Então tá lá. Primeiro, o que é o domínio? O domínio, vou fazer em verde, são os elementos que participam, os elementos x que participam, ou seja, o conjunto A. Então, por exemplo, aqui o domínio seria o 1, 2, 3, 4. É o domínio. O contradomínio é a galera que pode participar, né? Os y possíveis. Ou seja, o contradomínio, aqui em verde, é 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pôr um tracinho no A para vocês saberem que esse se relaciona com esse. E 2 no B para você saber que esse se relaciona com esse. E a imagem? A imagem é o B participante. Participante. Como assim? Perceba que o 5 não está participando. Aqui eu vou fazer de roxo, tá? Roxo. Significa então que o nossa imagem é o 1, 2, 3, 4. Olha só que maravilha. E como eu dou nome aos bois? Domínio é o D. São os elementos 1, 2, 3, 4. O contradomínio é CD. São os elementos 1, 2, 3, 4
5. E a nossa imagem é I, o Mzinho minúsculo. Imagem. Que são os elementos 1, 2, 3 e 4. Maravilha? Então é isso, não esquece. Domínio são os X participantes, né? Como é uma função, tem que ser todo mundo. O contradomínio é quem pode participar, são os Y que podem participar. E a imagem são os Y que participaram. Tá? Então é isso. Maravilha, show de bola, tranquilidade. Próximo tópico e último da aula de hoje. Sobrejeção, injeção e bijeção. Tá? Não é injeção na veia, não, fica tranquilo. É de injetora. As funções podem ser divididas em 3 tipos. Na verdade, em 4, né? Na verdade, não são tipos, vocês vão entender daqui a pouco. A primeira coisa que a função pode ser, ela pode ser sobrejetora. Quando ela vai ser sobrejetora? Quando o contradomínio for igual à imagem. Por exemplo, tá lá o conjuntinho. 1, 2 e 3. Tá lá o conjuntinho. 1, 2. A, B. Vamos supor que o 1 se relacione com 1, o 2 com o 2. Nem sempre é assim, tá? Tô usando essa função como exemplo porque ela é mais simples. Mas não necessariamente é assim, tudo bem? E o 3 com o 2, aqui ó. Nesse caso, o 3 vai se relacionar com 2. Perceba, isso daqui, primeiro de tudo, ela é uma função? Sim. Todo mundo do A participa. Sim. Cada elemento do A só sai uma flechinha. Então é uma função. E perceba que todo mundo que está no contradomínio também está na imagem. Todo mundo que está no conjunto B recebe uma flechinha. Então, isso daqui é uma função sobrejetora. Maravilha? Maravilha. Injetor. O que é uma função injetora? É quando acontece o seguinte. O x1 vai ser diferente do x2. Tem somente C, né? Duplo tracinho. F de x1 for diferente de F de x2. Como assim, Johnny? Vamos lá. Vou fazer um aqui. Vou fazer um acolá. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faltou espaço. Vamos fazer maior. Apaga e faz direito. 1, 2, 3, 4. Maravilha. Aqui temos nosso conjunto A e aqui nós temos nosso conjunto B. Vamos supor que a função esteja assim, ó. 1 liga no 1, o 2 liga no 2, o 3 liga no 3. Tudo bem? Qual é o grande lance? Olha só para o B. Tá vendo que os elementos da imagem só recebem uma flechinha? Sim? Significa então que ela é injetora. Então vamos recapitular. A função é sobrejetora se todo mundo do contradomínio participa, ou seja, o contradomínio vai ser igual à imagem. Se isso acontecer, ela é sobrejetora. Injetora. Ela é injetora se cada elemento de B só receber uma flechinha. Só estiver relacionado com um elemento de A específico. Aí ela é injetora. Aí você pode me dizer assim, mas Johnny, fique esperto. Se eu fizer, por exemplo, um conjunto assim, 1, 2, 3. Um outro conjunto assim, 1, 2, 3. Chamar de A, chamar de B. E a relação é o seguinte. 1 liga com 1, o 2 liga com 2, o 3 liga com 3. Olha só. Todo mundo da imagem está participando. Então a imagem é igual a contradomínio. E o B só recebe uma flechinha. Então o x1 vai ser diferente do x2. Tem somente C, o f de x1 for diferente do f de x2. Né? Lembrando que o f de x são os elementos de B e o x são os elementos de A. Ou seja, ela é injetora, ela é sobrejetora e ela é injetora. Pode isso acontecer? Sim. E quando isso acontece, a gente chama de bijetora. Bi, né? 2. Então ela é tanto sobrejetora quanto injetora.
Então você vai lá. Quando você tem uma relação, você testa. Primeiro de tudo, ela é uma função? Sim. Se ela não for, esquece, deixa do lado. Se ela for, beleza. Ela é uma função. Vamos ver se ela é sobrejetora. Ah, ela é. Ou ela não é. Vamos ver se ela é injetora. Ah, ela é. Ou ela não é. Se ela for as duas, ela é bijetora. Se ela for sobrejetora e não injetora, você escreve. Ela é sobrejetora, mas não injetora. Se ela for injetora e não sobrejetora, você escreve. Ela é injetora e não sobrejetora. Se ela for ambos, você escreve. Ela é bijetora. Tudo bem? Show de bola? E é isso, galera. Essa é a primeira aula, né? Na próxima, a gente vai falar um pouquinho sobre função de primeiro grau.